Olá, pessoal! Comemoração do Outubro Rosa, eu, enfermeira Marina Tomé, venho até vocês com o Tete a Tete com a Saúde, falando sobre assuntos na área da saúde feminina agora, nessa época, certo? Roda a vinheta! Uma das curiosidades que me surgiu e que muita gente pergunta, muita mulherada tem dúvidas sobre isso, e é interessante os meninos saberem também, tá? É sobre a questão do ciclo feminino. Quando começa o ciclo feminino? Primeiro dia da descida da menstruação. Desceu a menstruação, hoje é o primeiro dia do ciclo feminino. O ciclo geralmente é de 21 dias, para quem toma anticoncepcional via oral, 28, certo? Podendo variar. Qual é o meu dia fértil? 14º dia. Só um pouquinho. Marina, você está dizendo que nós mulheres só temos um dia fértil no mês? Isso seria em torno de 24 horas por mês fértil? Sim, só praticamente isso, só 24 horas. Mas e como é que tem tanta grávida por aí? Olha só que legal. O espermatozoide dura dentro da mulher até 72 horas. Isso significa que se você tiver uma relação desprotegida, numa sexta-feira à noite, você pode estar na segunda-feira de manhã no seu local de trabalho e está sendo fertilizada. Pensaram sobre isso? Impactante, né? Ok, 72 horas o espermatozoide pode durar dentro de nós mulheres. E aí pode vir a fecundar, sim. Ok? Tá, mas... Então são esses 3 dias aqui que a gente tem que tomar o seu devido cuidado, certo, pessoal? Marina, mas eu tomo anticoncepcional, e aí, como é que funciona? Ok, eu tomo anticoncepcional, em vez de ter pico de hormônios, ele desce. Mas alguns sintomas a gente sempre tem, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos acompanhar só uma situação. Primeiro dia das menstruação, então nesses próximos dias estaremos menstruadas, a gente é uns docinhos, né? Aqui a nossa secreção menstruação, depois começa um leite de coco, né? Um pouco mais esbranquiçado, e nessa fase aqui a nossa secreção, ela é hialina, transparente, semelhante a uma clara de ovo. E aqui nos dias fértil mesmo pode fazer cadarço, quanto mais puxa, fertilidade. Cheirinho adocicado no ar, tá? A gente não difere muito do reino animal, certo? E aí aqui, novamente, a nossa secreção se torna leite de coco, evoluindo para uma secreção um pouquinho mais espessa, com um odor um pouquinho mais amadeirado, final do ciclo, descida da menstruação novamente, tá? Outra coisa que eu gosto de falar e frisar bem interessante, que a mulherada pode controlar isso aqui, aqui a gente está menstruado, a gente está tranquilo, então os docinhos de coco. Nesse período aqui, próximo ao 14º dia, 3 dias para cá e 3 dias para lá, mais ou menos, a gente tem mais libido aumentado, a gente tem mais vontade, mais tesão, e isso é normal, isso é fisiológico. Estamos falando de hormônios, certo? A partir daqui, a gente já começa a ficar mais cansado, mais sentimental, daqui a pouco começa uma irritabilidade, sai da minha frente e menstrua, gente, um docinho de novo, tá? Esse aqui é o nosso ciclo. Existem vários aplicativos de celular que tu pode controlar a questão, eles indicam os riscos ali, tá? Sobre contraceptivo, nós vamos falar com a nossa ginecologista Priscila Martins sobre anticoncepcionais via orais, injetáveis e de uso de DIU e outros mais, tá? Então, vou deixar essa para próxima, tá, pessoal? Sobre a fertilização, como é que acontece? Pessoal, o canal vaginal é aqui, tá? A questão do encaixe do pênis fica nessa área, certo? A ovulação acontece aqui, ela é puxada pelas fímbrias das trompas de falópio e geralmente o espermatozoide tem que vir até aqui para fecundar o óvulo, que é fecundado na trompa de falópio. E depois ele cai, tem a descida e se insere no útero, certo? Quando esse procedimento não acontece entre o 27º e 28º dia, esse útero se descama, que é o que a gente chama de menstruação, tá?
Por isso que existe a questão de gravidez tubária, quando não existe essa descida. Mas essas patologias, essas doenças, a gente vai conversar mais adiante, certo? Pessoal, gostou do conteúdo? Compartilha, curte, se inscreve no canal, passa para alguém que tu acha interessante, que gosta desse assunto, manda suas dúvidas, a gente está aqui para responder, certo? Tete a tete com a saúde, obrigada pela atenção.